Caro telespectador, meu querido irmão, a paz do Senhor. Estamos iniciando mais um programa da Escola Bíblica Dominical em Debate. Esse é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Igreja Evangélica Assembleia de Deus e da Superintendência da Escola Bíblica Dominical. Chegamos, graças a Deus, com as bênçãos do Senhor, à 13ª lição dentro desse trimestre abençoado, onde nós estamos estudando o desafio da evangelização, obedecendo ao ídolo do Senhor Jesus, levar as boas novas a toda criatura. A 13ª lição, realmente uma lição maravilhosa, que tem por título a evangelização integral nesta última hora. O textuário diz: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que seguiram. Amém. O Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, versículo 20. A verdade prática nos traz a seguinte lição: falemos de Cristo a todos, em todo tempo e lugar, por todos os meios. Muito bem, meus queridos irmãos, mais uma lição realmente maravilhosa. Está comigo aqui mais uma vez nosso querido professor Calafange, professor do CETADEM, Centro de Estudo Teológico Assembleia de Deus, e para nós sempre é um prazer estarmos aqui todos juntos, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Convida aí o seu irmão, convida aí o seu companheiro, os nossos queridos irmãos que estão aí perto de você, para que juntos possamos crescer em mais uma lição na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos agora para um breve intervalo, logo após estaremos dando continuidade com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Muito bem, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Uma lição maravilhosa, tratando sobre a evangelização integral nesta última hora. Realmente uma lição, logo aqui no texto, na verdade prática, nos traz umas afirmações importantes que precisamos refletir na mesma, dizendo aqui, falemos de Cristo a todos, em todo o tempo e lugar, por todos os meios. Então, em toda a trajetória dessas 12 lições, e aqui culminando na 13ª lição, realmente o professor, o teólogo, o pastor Claudionor de Andrade, realmente ele nos presenteou com maravilhosas lições dentro desse terceiro trimestre de 2016, tratando sobre o desafio da evangelização. Passamos aí por vários grupos,
que se constitui desafio para a igreja de uma forma geral, e a igreja realmente está dando uma resposta bastante contundente. E hoje, a lição de número 13, né, a 13ª lição, tratando sobre a evangelização integral nesta última hora. E aqui é importante destacar o objetivo geral dessa lição, né? Ressaltar a importância da evangelização integral nesta última hora. E tem os objetivos específicos, o professor, na sua respectiva classe, pode destacar também esses objetivos, que é extremamente importante. Mostrar que a evangelização integral é conscientizar a importância do discipulado integral, extremamente importante. Terceiro objetivo, compreender as características da igreja, da evangelização integral. Então, tanto os objetivos gerais como os objetivos específicos, é importante o professor da Escola Bíblica Dominical em Debate, na sua respectiva classe, destacar, dar ênfase aos mesmos, porque eles são importantes. E aqui, logo na introdução, ele coloca, né, o nosso comentador da lição, Cláudio Honor de Andrade, destacando: a igreja primitiva não precisou de mais de uma geração para levar o evangelho de Cristo aos confins do Império Romano. É muito interessante esse ponto aqui. O evangelista Lucas, no capítulo 1, versículo 8, vai destacar, e aqui em todo o andar da nossa lição aqui, nós vamos fazer menção a 4 regiões importantes que ele destaca no que tange a questão da proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. Então, aqui no parágrafo 2º, ele diz, aqui na introdução: seguindo o modelo que lhes deixaram os senhores discípulos no poder do Espírito Santo, evangelizaram simultaneamente. Aí ele vai destacar justamente o objetivo em pauta, que é o objetivo dessa lição, que é a evangelização integral, né, nos últimos dias da Igreja de Cristo Jesus. Então, meu caro telespectador, meu querido irmão, realmente é uma lição instigante, é uma lição realmente impactante, necessária, importante. E ele começa aqui destacando algumas questões. Ao longo dessa nossa argumentação aqui, eu, professor Calafões, nós vamos destacar alguns pontos importantes concernentes à questão da evangelização integral da Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Logo no tópico 1 da nossa lição, ele vai de sobremaneira destacar, vai definir o que vem a ser, né, o que é a evangelização integral. Então, professor Calafões, a gente percebe claramente, nesse primeiro tópico da nossa lição, tópico 1.1, ele vai definir aqui, de uma forma geral, o que vem a ser a evangelização integral. Pois bem, professor Soares, nós estamos chegando aí à última lição do trimestre, né, onde nós estamos percebendo o objetivo maior que nós tivemos aí durante todo esse trimestre sobre a evangelização. E lembrando que nós chegamos ao ápice, né, a última lição, e nos vem aquilo que nos traz ao despertamento, né, com relação à evangelização. Estudamos nas lições anteriores lições que nos traziam um foco para até algumas áreas, algumas pessoas que estavam ficando à margem, né, que não estavam sendo evangelizadas. E nós observamos que nós chegamos agora à 13ª lição, trazendo um foco para a nossa missão integral, né? A missão integral real da Igreja do Senhor, com esse ministério que está em nossas mãos, que é o ministério, professor Soares, da evangelização, a missão de pregar o Evangelho a toda criatura. E nós, em determinado momento, a Igreja em geral, pode estar falhando em algum ponto, e essa lição vem para o nosso despertamento. Sim. Um despertamento para que nós venhamos a nos consolidar, a tomar, a retornar aos princípios, aos objetivos que a igreja anterior, que a igreja primitiva, ela teve, né? Ela tomou. E a gente voltando a essas origens, voltando a entender que o nosso propósito principal é estar levando esse evangelho a toda criatura. Não só levando o evangelho, evangelizar por evangelizar, mas evangelizar com amor, discipulando para que nenhuma venha se perder. Não é assim, professor Soares? Perfeitamente, professor Calafões. A gente destaca também aqui logo no texto, né, do evangelista Lucas, no seu 2º volume de Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, ele vai destacar 4 regiões importantes concernendo a questão dessa evangelização integral. Interessante destacar que esse termo integral dá a ideia de algo global, né? Dá algo de ideia realmente mais, de uma completude maior dentro da missão de evangelização da Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente observa, né, os registros dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente percebe claramente, professor Calafões, meu caro telespectador, meu professor,
toda a manifestação da obra redentora de Cristo Jesus pairando nas páginas do Novo Testamento. Em especial, me refiro aqui aos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas quando a gente chega e adentra a leitura dos 28 capítulos de Atos dos Apóstolos, destacando em particular o capítulo 1, versículo 8, né, onde destaca, no livro de Atos dos Apóstolos, eu quero te convidar a você abrir aí a sua Bíblia e acompanhar conosco aqui no nosso debate na Escola Bíblica Dominical em Debate, a verificar alguns textos, dentre eles, né, que é o texto-chefe, né, chave, vamos dizer assim, de todo o livro de Atos dos Apóstolos, que vai ser substrato de toda essa lição e da evangelização integral da Igreja de Cristo Jesus. E ele coloca muito bem, né, no versículo 8, na verdade, esse versículo 8 ele vai encerrar todo o livro de uma forma geral, vai abranger todos os 28 capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, que destaca, mas recebereis poder. Vou começar com essa primeira expressão, poder, dínamos, ou seja, uma explosão. Então ele coloca claramente o historiador Lucas, de uma forma geral, que a partir de Jerusalém, né, o poder de Deus, a ação poderosa do Espírito Santo de Deus explodiu a partir de Jerusalém e aí se estendeu, que é justamente a evangelização integral da Igreja de Cristo Jesus, destacando a começar da igreja local, a começar em Jerusalém, e depois vai para a Judéia, Samaria, até os confins da terra. No desdobrar aqui da nossa lição, a gente vai comentando ainda sobre essas 4 regiões que aqui o historiador Lucas destaca, mas quero chamar a atenção sobre o versículo 8, parte B, mas recebereis poder. Na verdade, meu querido irmão, meu caro telespectador, meu irmão que confessa a mesma fé que nós, no cristianismo autêntico e verdadeiro, realmente para nós fazermos essa evangelização integral, é necessário o poder de Deus. É necessário realmente a manifestação do Espírito Santo de Deus. Por quê? Por mais habilidade intelectual, por mais conhecimento de mundo que eu possa ter, na verdade, a exemplo da igreja primitiva, Jesus, o mestre por excelência, pegou homens indoutos, né, pescadores e várias outras pessoas que não tinham nenhuma habilidade, nenhuma capacidade, e aí Jesus orienta os mesmos, depois que ele subisse aos céus, fosse notícia aos céus, desceria o Consolador, que iria capacitá-lo realmente para essa obra. Os discípulos, após a ascensão de Cristo Jesus, ficaram um pouco amedrontados, professor Calafange, mas aí o mestre Jesus advertiu-os, olha, eu vou, mas mandarei um Consolador para estar convosco, vamos dizer assim, 24 horas, instrumentalizando, dando poder. A gente percebe que os missionários além fronteira, missionários locais, missionários nacionais, missionários regionais e missionários transculturais só fazem a obra de Deus a contento, né, com autoridade, com a inspiração da parte de Deus, porque o Espírito Santo é com eles. Caso contrário, essa obra realmente ela não tinha efeito como teve a partir do primeiro século da era cristã, a começar em Jerusalém, esse poder de Deus capacitando, explodiu e se expandiu sobre os 4 quadrantes da terra. Então, meu querido irmão, de uma forma geral, o tópico 1.1 da nossa lição vai destacar justamente isso que nós estamos aqui debatendo convosco, destacando a evangelização integral. Consiste na proclamação simultânea do evangelho em todos os âmbitos, ou seja, a começar na igreja local, nacional e transcultural, ou seja, começou em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então a gente percebe 4 regiões extremamente importantes que são alvo do poder da ação do Espírito Santo, instrumentalizando os seus servos, professor Calafange. É verdade, professor Soares, e aqui nós observamos, através desse estudo sistemático, principalmente aqui nesse tópico 1, a evangelização integral, que nós precisamos ser norteados por alguns preceitos esses embasados na palavra de Deus, o próprio ensinamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com relação à nossa divulgação do Evangelho, a forma de nós divulgarmos o Evangelho. Então, para que a igreja do Senhor, ela venha a alcançar, ser bem-sucedida nesse projeto, nessa missão que ela tem, alguns preceitos têm que ser seguidos. Não é simplesmente pela eloquência, não é simplesmente por estratégias, mas nós precisamos realmente seguir os preceitos bíblicos para que possamos ter êxito, sermos bem-sucedidos nessa pregação. Nós vimos que a igreja primitiva, ela não veio a
tomar uma ação ou iniciar a evangelização de qualquer forma, aleatoriamente, não. O próprio Senhor Jesus orientou-os de que a princípio permanecessem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos do poder. E pregando o evangelho naquela cidade, depois chegasse aos continentes, né, a todos os locais, a todos os países. E realmente nós temos que voltar, analisar e entender que existe uma forma principal de nós alcançarmos as almas. E esses preceitos estão na palavra de Deus, onde nós devemos seguir. Não é assim, professor Soares? Perfeitamente. É a partir desse preceito realmente que nós precisamos se firmar neles. Mas agora nós vamos para um breve intervalo, logo após estaremos dando continuidade com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Aguarde só um pouquinho. Muito bem, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Realmente, no bloco anterior, nós explicamos alguns pontos interessantes, a minha pessoa, o professor Calafange, destacando a importância realmente dessa missão integral da igreja. A missão integral da igreja realmente é de proclamar as boas novas de salvação de Cristo Jesus, como assim asseverou o texto escrito aqui por Lucas, no livro de Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, né? Proclamar o Evangelho de Cristo Jesus de forma simultânea na igreja local, nacional e transcultural. Então, no bloco anterior, nós destacamos o ponto 1.1 e agora destacando também o ponto 1.2. Então, dentro dessa visão da evangelização integral da igreja de Cristo Jesus, vamos destacar também agora o ponto 1.2, destacando a questão, o avivamento e a evangelização. Olha, a gente percebe que esse avivamento começa a partir de Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra, proclamando de forma simultânea, ou seja, a igreja local, a igreja nacional e a igreja transcultural, levando a genuína, sacrossanta, inerrante, absoluta palavra de Deus na autoridade do Espírito Santo de Deus. Foi isso que Jesus discipulou os seus alunos, os seus discípulos, capacitou e realmente o Espírito Santo veio, lapidou-os e realmente encorajou-os para que eles pudessem realmente fazer a obra de evangelização de forma simultânea na autoridade do Espírito Santo de Deus. Então dentro desse contexto, entendemos que a evangelização integral, ela perpassa também por essa evidência do avivamento dentro do seio da evangelização, da proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. Então, nenhum plano evangelístico, ainda que bem elaborado, bem arquitetado, realmente dentro de metodologia, dentro de estratégias bem humanas, quase perfeitas, se tudo isso não tiver ação poderosa do Espírito Santo de Deus, realmente esses planos, dentro da visão eclesiástica de proclamar as boas novas de salvação de Cristo Jesus, ela não vai surtir o seu efeito como assim surtiu no primeiro século que era cristão. Então, sem o batismo com o Espírito Santo, que vai revestir de poder. Então, o batismo com o Espírito Santo, dentro da visão pentecostal, ele é um revestimento de poder, e esse revestimento de poder vai deixar o cristão, o crente, ousados, né, mobilizado, para proclamar a mensagem de Cristo Jesus, o reino de Deus, com a autoridade do Espírito Santo de Deus, como assim aconteceu no primeiro século da era cristã. Então, sem o batismo com o Espírito Santo, não teremos o poder necessário para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, anunciar as grandezas do reino de Deus. Então, dentro dessa visão, precisamos, meu caro telespectador,
está com esse revestimento de poder, com esse avivamento proveniente do Espírito Santo. Repito mais uma vez. Por quê? Porque sem esse avivamento, sem esse revestimento de poder, da mesma forma como os discípulos ficaram em Jerusalém esperando o poder do alto, da mesma forma sou eu, é você, todos nós, a igreja do século XXI, precisa desse revestimento de poder. Não é verdade, professor Calafans? Muito bem falado, professor Soares. Nós temos que lembrar que existe uma necessidade e uma missão de que o evangelho seja pregado. Mas nós temos que lembrar que nós precisamos ter uma capacitação. Nós temos que lembrar que nós somos instrumentos. Nós precisamos ser instrumentalizados. E não é simplesmente, como o irmão bem falou, de estarmos utilizando todos os recursos naturais que nós temos. Mas nós temos que lembrar que o fato da evangelização ou o fato da conversão não se dá simplesmente por uma atitude ou por uma ação humana, mas que requer um trabalho espiritual, um trabalho que vai além do natural, que é onde o Espírito Santo de Deus, ele vem e realiza a sua obra. Então, para que a evangelização seja eficaz, que realmente venha a alcançar e que almas venham a se render a Jesus, nós precisamos estar capacitados, temos que ter um pré-requisito a cumprir, e pré-requisito esse que é o quê? Estar revestido do Espírito Santo de Deus, estarmos instrumentalizados por esse Espírito Santo. E para que isso venha a surtir efeito, realmente nós temos que retornar, nós temos que nos capacitar, nos voltar para o Senhor, estando conscientes de que é através da ação do Espírito Santo de Deus e não da minha eloquência que aquela alma perdida irá se convencer ou se converter do seu pecado. Perfeitamente. A gente percebe claramente dentro dessa visão que essa é a missão da igreja. Então, é evangelização integral. O que é evangelização integral? Nós já destacamos pelo ponto aí, a evangelização integral, na verdade, é a proclamação simultânea do Evangelho de Cristo Jesus na autoridade do Espírito Santo de Deus. Nós podemos destacar também que a evangelização integral, na verdade, é a grande comissão, que é a sublime e soberana vontade de Deus de proclamar o seu Evangelho. Então, na verdade, a grande comissão é a razão da vinda gloriosa de Cristo Jesus. Você quer que Cristo volte? Então, você tem que abraçar essa grande comissão, que é a missão integral da igreja. Local, nacional e transculturais. Então, a gente percebe claramente esse ponto aí. A evangelização integral também nós podemos afirmar que é a proclamação da obra soteriológica, da obra redentora de Cristo Jesus. É dito com muita propriedade que as páginas do Antigo Testamento, os 39 livros, na verdade, é toda uma preparação para o advento redentor salvífico de Cristo Jesus no curso da história. Os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, vai mostrar a manifestação dessa obra redentora. O livro de Atos Apóstolos, o qual nós estamos destacando aqui, em especial o capítulo 1, versículo 8, na verdade, é a expansão da obra redentora de Cristo Jesus. Quando a gente vai para as epístolas paulinas e gerais, totalizando aí 21 epístolas, a gente vai ver o aspecto doutrinário dessa proclamação, dessa salvação redentora executada por Cristo Jesus. Então, dentro de toda a extensão das páginas do Antigo Testamento e do Novo Testamento, 39 livros do Antigo Testamento, 27 livros do Novo Testamento, nós observamos claramente, meu caro telespectador, meu querido professor da Escola Bíblica Dominical, que em toda a extensão da Bíblia, a gente vai perceber essa evangelização integral no curso da história humana. Então, dentro dessa visão, nós podemos categoricamente afirmar que a evangelização integral, ela vai ter todas essas características de uma forma bem peculiar. E aqui no andar do nosso bate-papo aqui, a gente vai inserindo outras definições do que vem a ser a evangelização integral, professor Calafans. É muito bem colocado, né, professor Soares? Nós podemos observar realmente, como o senhor falou, que a palavra de Deus, nos seus 66 livros, é Deus se revelando ao homem. E o ponto central, né, da palavra de Deus, ele se revelando, o ápice dele é ele se demonstrando ou se mostrando através do seu Filho Jesus Cristo, através do seu sacrifício vicário. E nós temos que perceber que, independente de ser o da Antiga Aliança ou Nova Aliança, os livros do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, todos eles são o Senhor nosso Deus se revelando para nós, oportunizando
ao homem, à humanidade, que ela venha a se voltar, venha a reconhecer o seu estado pecaminoso e venha a se voltar para Deus. E para que isto venha a acontecer, obviamente Deus ele se revela através das coisas que foram criadas, como assevera o escritor bíblico, mas nós temos que cumprir essa missão. Os braços, a voz do Senhor, ela é expressada através hoje também da sua igreja, através da sua igreja missionária. E essa missão, ela tem que ter as barreiras quebradas. Nós temos instrumentos e instrumentos, como vimos na lição anterior, não é assim, professor Soares? Sim. Sobre a tecnologia, o uso dos recursos nas redes sociais, e isso quebra as paredes, quebra os obstáculos, quebra as fronteiras, transpõe as fronteiras, e nós temos que lembrar que essa pregação, essa evangelização, essa missão, ela tem que ser cumprida não só em nossa cidade, não só em nosso bairro, não só em nosso estado, mas nós temos que estar preocupados em levar essa palavra a toda a humanidade que está perdida e distante de Deus. É verdade. Então, essa é a missão da igreja, de proclamar as boas novas de salvação. Esse é o propósito da missão integral. Proclamar, testemunhar, evidenciar, dar testemunho das grandezas do reino de Deus. Repito mais uma vez, na autoridade do Espírito Santo de Deus. A igreja, ela não caminha por vista, mas ela caminha por fé, na autoridade do Espírito Santo de Deus. Então, é dentro dessa visão, meu querido irmão, caro telespectador, é que vai sendo executada, concretizada a evangelização integral da Igreja de Cristo Jesus, em proclamar de forma simultânea, certo? Na igreja local, nacional e transculturais, o Evangelho salvífico de Cristo Jesus, o Evangelho que salva, o Evangelho que batiza com o Espírito Santo, um evangelho de transformação, de regeneração, um evangelho realmente transformador, revolucionário na vida e na sociedade odierna de então. Então a gente vai percebendo que esse é o propósito da evangelização integral. Outro ponto que eu quero também, professor Calafans, dentro aqui do escopo, né, da nossa lição, dentro da estrutura da nossa lição, destacar o tópico 2 da nossa lição, que é discipulado integral. Na verdade, o discipulado, falo isso com muita propriedade, com muita simplicidade, dentro daquela visão do escritor C.S. Lewis, né, onde ele destaca que o cristianismo é simplicidade e pureza. Então, é dentro dessa visão de simplicidade e pureza que a gente vai proclamando e instruindo, né, os neófitos na fé em Cristo Jesus, que é o tópico 2 da nossa lição, que destaca discipulado integral. O que é discipulado integral? Então, a gente vai perceber que, na verdade, inicialmente, o discipulado é um ato de amor e fé. Não é verdade? Então, o discipulado, essa definição do discipulado é um ato de amor e fé, ela é perfeita. É justamente isso. Jesus, com seu ato de amor, com seu ato de fé, instruiu homens indoutos, pessoas que não tinham nenhuma capacidade, pessoas que estavam praticamente às margens da sociedade, e fez realmente 12 homens realmente lapidados pelos seus ensinamentos, discipulou-os para realmente tornar homens realmente capacitados na autoridade do Espírito Santo de Deus. Então, dentro dessa visão, nós vamos caminhando e evangelizando de forma integral as boas novas de salvação de Cristo Jesus. Nós vamos agora para mais um breve intervalo e logo após nós vamos concluir o nosso raciocínio nesse tópico 2.1 da nossa lição. Muito bem, caros telespectadores, amados irmãos, professores da Escola Bíblica Dominical,
Estamos retornando aí no terceiro bloco, tratando ainda no tópico 2, né, que é discipulado integral. No tópico anterior, nós iniciamos falando sobre o tópico 2.1, que fala sobre a doutrinação. E aí é onde nós percebemos a questão da evangelização integral. E ela requer alguns pré-requisitos. Mas antes disso, eu gostaria de fazer uma colocação para os irmãos. Nós estamos falando muito em evangelização, em discipulado, mas isso é uma forma didática de nós fazermos uma divisão. Mas, em sua essência, a evangelização ela já comporta o discipulado. Quando o Senhor nos envia a pregar, a evangelizar, já está, juntamente com essa evangelização, o cuidado com a alma que se rende aos pés do Senhor. Então, nós temos que lembrar que sempre junto com a evangelização está o ensinamento, está o acompanhamento, que é aquilo que nós chamamos de discipulado. E para isso, para que isso seja eficiente, nós temos que seguir alguns pontos, que são eles, algumas ações. Doutrinação, integração, treinamento e identificação. Então, são 4 pontos que são necessários para que nós venhamos a ser eficientes, cuidadosos, amorosos com aquelas almas que foram alcançadas através da palavra pregada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesse tópico 2.1, nós falamos sobre a doutrinação, ou seja, ensinamento das verdades centrais da fé cristã. Então, todo novo convertido, toda alma que se rende ao Senhor, ela já se converteu, ela creu que Jesus Cristo é o seu Salvador, ela reconheceu a sua condição de pecador, mas ela precisa ser orientada, precisa ser ensinada, doutrinada nas verdades bíblicas. Então, necessário se faz que a igreja do Senhor esteja preocupada em estar acompanhando, porque o novo convertido é como uma criança. Uma criança, quando nasce e vai se desenvolvendo, ela vai aprendendo a andar, ela não consegue comer sozinho, né? Precisa de uma ajuda, precisa de um auxílio. Da mesma forma é o novo convertido. Precisa de uma atenção especial da igreja do Senhor, ensinando, mostrando, para que ela venha mais à frente estar bem edificada, estar bem alimentada e que também venha, estando bem embasada na palavra de Deus, vir também a pregar essa palavra. Então, uma das ações iniciais é justamente essa ação, a doutrinação, ou seja, o ensino das verdades na vida cristã. Não é assim, professor Soares? Com certeza, professor Calafonjo, bem colocado. Então, o neófito, o novo convertido, quando ele dentro da igreja, graças a Deus, a nossa igreja, a Assembleia de Deus em Mossoró, nós temos um discipulado forte. Um discipulado é realmente que discipula, instrui aquela pessoa realmente que confessa Jesus e vai dar os seus primeiros passos na fé e precisa realmente de todo esse acolhimento, né, para que ele possa se sentir realmente aceito no grupo, né, na família de Deus, na família pentecostal, e aí possa crescer, conhecer as doutrinas basilares da fé cristã, a saber, por exemplo, a doutrina de Cristo, cristologia. E é interessante que o discipulador aí, ele vai estudar com o novo convertido e vai afirmar com base bíblica e declarar, ao contrário de muitos outros movimentos heréticos que estão por aí, afirmando que Jesus não é 100% homem, 100% Deus. Aí a importância do discipulador ter esse conhecimento, claro, pausado, fundamentado, alicerçado nas páginas bíblicas. Então, cristologia, doutrina de Cristo, teologia, doutrina de Deus, conhecer os atributos de Deus, os atributos comunicáveis, incomunicáveis, a moral de Deus, a ética de Deus. Então, tudo isso é importante, por exemplo, conhecer o sistema doutrinário no aspecto eclesiástico, ou seja, a doutrina da igreja, a doutrina da fé, a doutrina da expiação, a doutrina da salvação, soteriologia, a doutrina dos anjos. Temos aí vários tipos de doutrinas trazendo ensinamentos totalmente equivocados quanto à questão da angelologia, doutrina da escatologia, então da antropologia, doutrina do homem, a questão da alma do homem, quando morre, vai para onde. Então, dentro desses aspectos, professor Calafonjo, meu querido telespectador do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, e principalmente você, professor da Escola Bíblica Dominical, você possa, sendo um discipulador, e eu acredito, torço que você seja um bom discipulador, olha só a sua responsabilidade, olha só realmente que privilégio Deus colocar nas suas mãos uma alma para você lapidá-la, né? Torná-la realmente uma joia preciosa nas suas mãos e para o reino de Deus. Então é necessário doutrinar e quero destacar também, além do discipulado, você ir para os cultos normais, tradicionais na nossa igreja, o culto de doutrina.
Então, o culto doutrina, onde os nossos pastores vão doutrinar, e aí cada vez mais você vai ficando robusto na fé, solidificado na fé, e vai, a partir daí, se fundamentando na palavra e proclamando e sendo aí mais uma testemunha no grande exército de Deus. Então, o professor Calafone destacou muito bem esse aspecto aí da questão doutrinária, e aí é uma responsabilidade, é um privilégio, é uma responsabilidade, mas também é um privilégio do discipulador, e discipulando realmente os cristãos que entram, dando seus primeiros passos na fé cristã. E, professor Calafone, o tópico 2.2 da nossa lição vai destacar também a integração. Após receber toda essa gama de fundamentação, de alicerce, né, das doutrinas basilares, fundamentais, cardeais da fé cristã, e aí a importância do discipulador destacar também a questão da integração, né? Sem integração social do cristão, do crente, sua doutrinação torna-se ineficaz. É importante isso aqui. Não adianta ele receber um volume substancial do aspecto doutrinário e automaticamente esse cristão, novo na fé, ele não for bem acolhido e realmente, de uma certa forma, ele não foi integrado à família de Deus, me refiro à família pentecostal. Então, ele vai ficar um pouco desconexo dentro do seu aprisco, né? Porque ele foi doutrinário e automaticamente se esquece dele. Ao contrário, isso não acontece, eu torço que não aconteça isso nas nossas igrejas. Eu torço realmente que doutrinem, instruem, disciplinem e discipule, aliás, e abrace, acolhe realmente essa pessoa para que ele possa realmente estar sadio na fé e ser uma testemunha ocular das grandezas do reino de Deus. Muito bem, professor Soares, realmente a linha de entendimento, o melhor pensamento é esse. E o senhor falou uma palavra que nos ajuda bastante, que a palavra é o quê? Acolhimento. Nós estamos falando de integração, e quando nós falamos de integração, nós falamos também de acolhimento. E quando falamos de integrar aquele que recebeu a Jesus, aquele novo convertido, não estamos falando de uma mera inclusão social, né? De simplesmente você estar ali integrando aquele novo indivíduo àquele meio social dentro da igreja. Mas, na realidade, demonstrando o diferencial da igreja do Senhor, professor Soares. O diferencial, diferente da sociedade que está aí fora, diferente da inclusão que se faz dentro da sociedade, a igreja do Senhor deve se diferenciar com aquilo que nós recebemos de Cristo. E o principal que nós recebemos dele é o quê? É o amor. E esse amor que tem que ser expressado tanto para o nosso Deus como para o nosso próximo. Então, quando recebemos um novo convertido em nossa congregação, em nossa igreja, na realidade nós temos que estar preocupados em recebê-lo com amor, em amparar, em cuidar, em estar atento às suas necessidades, mas não simplesmente, como muitas vezes percebemos, não estarmos sensíveis àquilo que o novo convertido está passando. Porque principalmente o momento inicial, né, da conversão, é onde você tem toda aquela enxurrada de obstáculos que se apresentam, críticas que vêm da própria sociedade, quando a pessoa diz que da própria família, né? Da própria família. Muitas vezes conhecemos casos de pessoas que os pais expulsam de casa, não querem casa porque aceitaram a Jesus. Então, os obstáculos são muitos. E ele tem que se sentir, o novo convertido, tem que se sentir amparado. Isso. Tem que se sentir, principalmente, amado. Isso. Nós temos que revelar o amor de Cristo através do nosso cuidado, através das nossas atitudes para com o novo convertido. Não é assim, professor? É assim, o distintivo do cristão, na verdade, é o amor. O amor, o apóstolo Paulo destaca de uma forma muito clara esse aspecto aí. Olha só o que diz na primeira epístola de João, no capítulo 3, versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato de verdade. Olha só. Então, não amemos não só de palavras, né? Não só no aspecto teórico, mas realmente de ações fraternas com esse novo convertido que começa a se enraizar na fé. Então, isso, professor Calafone, meu querido irmão, caro telespectador do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, é fundamental, né? Então, cada vez mais que ele vai compreendendo esse aspecto doutrinário, vai se enraizando na doutrina e tendo esse acolhimento, esse amor verdadeiro, fraterno dos cristãos, aí ele vai ficar um cristão consciente, robusto e contribuidor da obra sacrossanta de Cristo Jesus, proclamando as verdades do reino de Deus na autoridade do Espírito Santo de Deus. Então,
Isso é muito importante. Então, que a igreja, que é a parte da família de Deus. Não se trata de um mero exercício sociológico, mas do compartilhamento do amor cristão. João destaca isso de uma forma bastante clara. E o tópico 2.3 da nossa lição também destaca treinamento. Então, a gente destaca de sobremodo esse aspecto aí, destacando a questão do treinamento. De uma certa forma, nós já falamos desse treinamento, né? Dentro do primeiro tópico aqui, subtópico 2, tratando do aspecto doutrinário, se ele recebe todo o discipulado no aspecto doutrinário ao acolhimento, automaticamente ele está sendo treinado, né? Para ser uma testemunha ocular verdadeira, autêntica de um verdadeiro cristianismo, né? Aí ele destaca a libertação do endemoniado de Gadareno, ilustra muito bem essa etapa do discipulado radical. Então, tem até um livro de John Stott, né? Discípulo Radical. Muito interessante, aconselho você ler esse livro de John Stott chamado Discípulo Radical, onde ele destaca realmente esses aspectos concernendo a questão do discipulado de Cristo Jesus para com seus 12 discípulos. Olha só, imagine, professor Calafange, professor, meu caro telespectador, Jesus pegou 12 homens totalmente incapacitados e realmente discipulou de forma radical. Imagine você, meu querido professor da Escola Bíblica Dominical, Deus te responsabilizando, te doando determinadas pérolas para você realmente transformar em discípulos radicais para proclamar, ser testemunha das verdades do reino de Deus na autoridade do Espírito Santo de Deus. Perfeitamente entendo, professor Calafange, que realmente é um privilégio todo nosso nesse aspecto. Então, meu querido irmão, que você possa também seguir essa recomendação, tanto Joanina como Paulina, no aspecto do discipulado. Nós vamos agora para mais um bloco, né, mais um intervalo, e logo após estaremos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Muito bem, amados telespectadores, nós retornamos agora ao último bloco, né, ao quarto bloco, onde nós vamos tratar desse terceiro tópico sobre a Igreja da Evangelização Integral. E aí nós vamos perceber, ainda seguindo aquela linha de raciocínio que nós aprendemos no tópico anterior, onde nós falamos alguns pontos interessantes, né? Falamos sobre a doutrinação, sobre a integração, treinamento e identificação. E agora nós adentramos justamente nesse último tópico, falando sobre a Igreja Evangelizadora Integral. E aí nós vamos levantar durante esse tópico algumas características, ou 3 características que realmente identificam e que são necessárias para a Igreja Evangelizadora, que são elas, né? A promoção, comissão e a manutenção. Então, começando falando inicialmente sobre a promoção, nós temos que lembrar que a Igreja do Senhor, nós que somos igreja, que formamos a Igreja do Senhor, nós somos uma agência evangelizadora. Nós somos promotores da missão, ou seja, nós promovemos a evangelização, o ensinamento, a pregação das boas novas, né? Que, na realidade, o ser humano já vive atualmente algumas dificuldades, já percebe, de uma certa forma, a ausência de Deus em sua vida, mas nós temos que chegar para ele com as boas novas de salvação, demonstrando para aquele que está sem uma perspectiva, que está achando que a sua vida não tem mais razão, achando que ele tem que se acomodar com aquilo realmente que está vivendo, mas aí nós chegamos para eles com uma boa notícia, né? Demonstrando para ele esse evangelho
esse evangelho que restaura, esse evangelho que salva, esse evangelho que cura, esse evangelho que batiza com o Espírito Santo e que dá uma segurança e uma alegria e uma perspectiva de futuramente nós estarmos aguardando, não futuramente simplesmente, mas hoje mesmo, aguardando o retorno do nosso Salvador para vir buscar a sua igreja. Então é isso que o Evangelho traz para o homem e isso tem que ser falado para a humanidade. É essa a missão, é essa a função da Igreja do Senhor como agência de proclamar o Evangelho a toda criatura. Não é isso, professor Soares? É verdade. Então a gente percebe aí claramente que Deus, a autoridade do Espírito Santo, ele impulsiona toda a igreja realmente para ir até os confins da terra. Como assim, Lucas destacou muito bem, destacando no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículo 8, e semeis testemunho tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, o mundo, o campo realmente é vasto para a proclamação, o testemunhar do Evangelho de Cristo Jesus. O tópico 3.2 na nossa lição vai destacar a comissão. A grande comissão dada por Jesus no primeiro século da era da igreja é a expressão sublime e soberana da vontade de Deus. Ou seja, a grande comissão dada por Cristo Jesus aos seus discípulos nos mostra a vinda de Cristo Jesus na autoridade do Espírito, né? Então a gente percebe que essa é a missão da igreja, atentar para a grande comissão que Jesus dá a seus discípulos. Então, na evangelização integral, a igreja tem de agir com a agência evangelizadora missionária por excelência, como é. A igreja, como agência missionária, como é, nenhuma organização pode substituí-la nesta tarefa sublime, soberana e gloriosa. Tem os seus obstáculos, tem as suas dificuldades, mas o fim dela é gloriosa na autoridade do Espírito Santo de Deus. Então, a igreja ela foi comissionada nesse aspecto. Começando em Jerusalém, repito mais uma vez, Judéia, Samaria, até os confins da terra, até as extremidades da terra, na autoridade do Espírito Santo de Deus. Começou no primeiro século da era cristã, até o século 21. Nós podemos aqui destacar a nossa igreja em Mossoró, Rio Grande do Norte, é uma igreja missionária. Nós temos o nosso pastor Miranda, que nesse exato momento ele está em caravana missionária, vários obreiros, dos quais 2 deles, o pastor Fábio Henrique, o pastor Zé Roberto, que faz parte da diretoria da igreja, que é um dos apresentadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, está em viagem missionária, justamente atendendo o professor Calafange, esse ídolo do Senhor Jesus, esse ato comissionário de ir além fronteira, nos confins da terra, levando, né, dando um acolhimento, dando realmente um suporte, né, para que os missionários que estão lá, além fronteira, né, na outra extremidade, proclamando, testemunhando das grandezas de Deus. A exemplo, destaco, né, o nosso querido missionário Varno Lisboa e toda a sua família em Gâmbia, né, e a gente destaca esse ponto aqui. Então, o apóstolo Paulo dá uma pergunta aqui, nos indaga de forma maravilhosa. Como, pois, invocarão aquele que não creram? Olha só a pergunta que ele faz. E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, essas perguntas são inquietantes, são impactantes para todos nós, no que tange a questão da obra de evangelização, e aqui, em particular, evangelização integral, ou seja, local, nacional e transculturais. O tópico 3.3 vai destacar a questão da manutenção, professor Calafange. É verdade, professor Soares. Nós vemos aí essa necessidade da evangelização, essa necessidade da igreja como agência evangelizadora estar se portando, estar atuante na pregação da palavra de Deus, não só em sua comunidade, mas também além fronteiras. E quando nós falamos de pregação, quando nós falamos de missão, principalmente, envolvendo até além fronteiras, nós temos que ter um cuidado. E aí é onde nós entramos nesse tópico, né, 3.3, onde fala sobre a manutenção. Então, na realidade, nós observamos, a exemplo da igreja da Macedônia, na igreja primitiva, nós observamos o cuidado que se tinha, embora igrejas pobres, né, que não detinham muitos recursos financeiros, mas que mantinham aqueles que eram enviados a pregar a palavra de Deus além das fronteiras. E hoje a igreja do Senhor tem que ter também essa preocupação. A exemplo da igreja de Macedônia, nós temos que ter essa preocupação, esse entendimento, não
por força, não pelo fato de estar sempre constantemente falando, mas nós reconhecermos, termos a consciência em nossas mentes que nós precisamos pregar o Evangelho do Senhor a toda criatura até os confins da terra. E para isso é necessário que se tenha uma manutenção. Quando nós falamos aqui, como o nosso professor Soares citou muito bem, o nosso irmão Wagner de Lisboa, né, que está além fronteiras, para que ele seja enviado, para que ele, abrindo mão da sua vida profissional aqui, né, na sua cidade, abrindo mão daquilo que era o seu ganha-pão, podemos dizer assim, ele larga tudo e vai a serviço do Senhor para pregar o Evangelho. E para que esse Evangelho seja pregado, nós precisamos manter esses missionários. Nós precisamos manter essa missão. Hoje nós bem sabemos, não só hoje, mas antigamente, tudo que você vai fazer requer o quê? Recursos. E nós temos que estar conscientes que a missão da igreja, pregar o Evangelho, enviar missionários, e para isso é necessário que os recursos apareçam. E esse recurso está inteiramente ligado, diretamente ligado ao nosso recurso. A igreja do Senhor, a exemplo da igreja primitiva, ela tem que observar, atentar, que está na nossa responsabilidade adorar o Senhor, cultuar Ele, ofertar a Ele, através até mesmo das nossas finanças. Não é assim, professor Soares? Perfeitamente. O aspecto econômico, realmente, ele é importante, né? O dinheiro de Deus está realmente no bolso dos crentes, dos cristãos, né? Então é necessário nós darmos esse suporte aqui, já que nós não podemos ir além fronteira, Deus capacita, chama, qualifica obreiros, famílias, a exemplo do qual nós destacamos a família de Wagner de Lisboa, que está fazendo um trabalho lá significativo para o reino de Deus, e várias outras famílias, né, que nossa igreja mantém aqui em Mossoró, além fronteira. Então, meu querido irmão, meu caro professor, é uma responsabilidade toda nossa realmente destacar, dar manutenção, contribuir para com a obra missiológica, né? É o objeto de estudo aqui nosso, né? A evangelização integral da igreja. Então, a evangelização integral da igreja é a proclamação simultânea do Evangelho de Cristo Jesus em âmbito local, nacional e transculturais. Graças a Deus, meus queridos irmãos, chegamos ao término de mais uma lição, mais um trimestre abençoado, onde nós estudamos o desafio da evangelização. E, em particular, essa 13ª lição, fechamos aqui com chave de ouro, meu querido professor Calafange. Somos felizes, né, pela oportunidade que Deus tem nos concedido, estarmos aqui contribuindo no programa Escola Bíblica Dominical em Debate, né? Então, meu caro telespectador, meu querido professor, sinta-se realmente estimulado, motivado pelo Espírito Santo de Deus a contribuir em prol dessa obra evangelística, né, de levar as boas novas de salvação de Cristo Jesus. Não é verdade, professor Calafange? É verdade, professor Soares. Somos gratos a Deus pela oportunidade que tivemos nesse trimestre, né? O despertamento que veio a tocar em nossos corações, não só do telespectador, daquele que está nos ouvindo, mas também a nós mesmos, trazendo um despertamento com relação à nossa missão de evangelizar. E é como o nosso autor, né, dessa lição, desse trimestre, Cláudio Honor, ele nos assevera muito bem, nos orienta até nessa última lição, falando que nós temos que ter a identidade de cristãos. A exemplo da igreja primitiva, nós temos que ter essas características latentes em nossas vidas e não simplesmente carregar em nossos ombros aquele nome de igreja evangélica, de eu sou evangélico, mas sermos conhecidos, reconhecidos pelo amor, pela palavra, pela mensagem que nós trazemos. Não é assim, professor Soares? Perfeitamente. Então, chegamos ao final de mais um trimestre, né, abençoado, essa é a 13ª lição, que Deus possa abençoar todos. Mas nós queremos também apresentar o nosso próximo trimestre, o 4º trimestre, nós vamos também ser impactados pelo poder de Deus, e aqui já estou com a lição em mãos, né, uma lição realmente maravilhosa, que vai tratar realmente de um assunto maravilhoso, o Deus de toda a provisão, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. Então, comprem a sua lição, participe das escolas bíblicas dominical nas suas respectivas congregações e cresça cada vez mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, mas o debate ele vai continuar lá na sua respectiva classe, na escola bíblica dominical.
E eu quero aqui, juntamente com o professor Calafangio, nós destacarmos aqui as 13 lições do próximo trimestre, né? Esse trimestre abençoado. A primeira lição do próximo trimestre, que tem por tema geral, o Deus de toda provisão. A primeira lição, a sobrevivência em tempos de crise. Isso, na lição 2 nós vamos estudar sobre a provisão de Deus em tempos difíceis. Lição número 3, Abraão, a esperança do pai da fé. Lição 4, a provisão de Deus no monte do sacrifício. Lição 5, as consequências das escolhas precipitadas. Lição 6, Deus, o nosso provedor. Lição 7, né, José, fé em meio às injustiças. Lição 8, Ruth, Deus trabalha pela família. Lição 9, o milagre está em sua casa. Lição 10, adorando a Deus em meio à calamidade. Lição 11, o socorro de Deus para livrar o seu povo. Lição 12, a sabedoria divina para a tomada de decisões. E lição 13, a fidelidade de Deus. Que trimestre abençoado, em nome de Jesus, vai ser para você e toda a sua família, em nome de Jesus. Professor Calafangio, nós somos gratos à sua pessoa, mais uma vez, pela sua contribuição extremamente significativa no programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Então, fique na paz do Senhor e até o próximo programa, em nome de Jesus. A paz do Senhor.